Amados irmãos e irmãs, paz e bem, 22º domingo do tempo comum. O evangelho para hoje é Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 8, de 14 a 15 e de 21 a 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, não podemos entrar na reflexão desse evangelho sem antes contemplar a primeira leitura, porque ela também fala da lei. A primeira leitura é do livro do Deuteronômio e é interessante que a primeira leitura traz uma visão muito positiva da lei. A lei dada por Deus a um povo que tinha saído do Egito e que precisava se libertar do Egito. Dizem os antigos, este povo em uma noite saiu do Egito e precisou de 40 anos para que o Egito saísse de dentro dele. Então é um povo que tem muitas lembranças de um tempo de idolatria, de um tempo de misturas, de tantos pecados e coisas, e de sofrimento também. É um povo que está chegando para uma terra nova. Uma terra nova, um novo povo e agora uma nova lei, dada pelo próprio Deus, para que aquele povo não caísse de novo na escravidão. E notem que na primeira leitura Moisés fala ao povo dizendo que é sábia e inteligente esta grande nação que segue os mandamentos do Senhor. E a pessoa também individualmente que segue os mandamentos do Senhor é sábia e inteligente. E nós poderíamos olhar os mandamentos e ver que de fato há muita sabedoria e há um caminho de libertação. Seguir os mandamentos significa não voltar mais a ser escravo de nada nem de ninguém. Por exemplo, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, significa rejeitar de uma vez todo tipo de escravidão idólatra, não se entregar à idolatria, viver livre de toda idolatria. Veja que sabedoria. O homem que vive livre de idolatria é um homem livre interiormente, quer dizer, um homem que pode ir e vir sabendo mover-se com leveza, com tranquilidade, porque está livre das idolatrias do mundo. O segundo mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, quer dizer, não fazer uso incorreto da religião, não adulterar a religião, mas pelo contrário, usar o nome de Deus corretamente e aprender a lei de Deus e viver a lei de Deus. Isso é sabedoria, isso é inteligência. O terceiro mandamento é sobre guardar os domingos e festas e os dias que são
dias santos, significa dizer que o homem não deve se entregar ao trabalho como se fosse escravo. O trabalho é importante porque dá dignidade ao homem, mas o trabalho é algo que precisa também ser intercalado com momentos de descanso. Há um dia na semana que deve ser reservado para o louvor a Deus, para a oração, deve ser reservado também para o diálogo com os irmãos na vida de comunidade, deve ser reservado para a família, para o cuidado com o próximo, para visitar alguém que precisa ou visitar amigos. Há um dia na semana para nós dizermos para nós mesmos, não somos escravos do trabalho. Trabalhamos, mas temos um dia só nosso. Deitar numa rede, saber descansar. Muitos de nós trabalham tanto que, de certo modo, perderam ou perdemos o senso do repouso, do descanso, a importância de descansar bem para no outro dia estarmos, na segunda-feira, estarmos bem para começar a semana, não é? Então, veja que o mandamento propõe liberdade, não escravidão. Quem pensa que os mandamentos são para tolher a liberdade, se enganam. Eles são mandamentos dados para tornar o homem cada vez mais livre. E viver os mandamentos, como diz Moisés, é viver com sabedoria, é viver com inteligência. Sabedoria, que significa dar sabor à vida, não é? Intellegere, inteligência, significa a capacidade de ler a vida e as entrelinhas da vida. Então, viver os mandamentos é viver deste modo. Então, há uma visão muito positiva dos mandamentos. Na verdade, são um caminho de libertação para não voltar à escravidão do Egito. Também, alguns outros textos antigos, como agora venho para o Novo Testamento, e depois do Novo Testamento, até na mesma época, a Didaqué diz que existem dois caminhos, o caminho de Deus e o caminho que leva à perdição, e os dois são muito diferentes. Então, o caminho que leva o homem à felicidade é a vivência dos mandamentos, é viver os mandamentos da lei de Deus. Agora, nós somos chamados a contemplar o Evangelho que fala sobre a questão da pureza legal, a pureza e a impureza ritual. São coisas que são tratadas a partir de um episódio. Jesus está numa refeição, os apóstolos se apresentam naquela refeição e começam a comer sem lavar as mãos. Então, ali estão concentrados, diz o Evangelho, os fariseus e alguns mestres da lei, que vieram de Jerusalém para ver os comportamentos de Jesus, ver como ele se comportava, o que ele pregava, não é? E ali, aqueles homens começam a criar um falso escândalo. Por que é falso escândalo? Vamos explicar, não é? Porque eles procuram tornar escandaloso o simples gesto destes homens de comerem sem lavar as mãos. Eles se preocupavam, sobretudo quando chegavam do mercado, que era o lugar onde tocavam comidas impuras e também pessoas impuras, até sem saber, né? Por isso, chegando em casa, deveriam ter um ritual de purificação para poder achegar-se à mesa. O grande problema é que nós encontramos aqui uma religião desvinculada do amor, desvinculada da vivência dos valores, né, do Evangelho. Portanto, toda religião desvinculada do amor é incoerente, é rubricista, é ritualismo, é pura exterioridade. Se dentro de nós não houver um coração que esteja em consonância com aquilo que estamos fazendo, nós não estamos agindo segundo a lei de Deus. Os santos padres diziam que quando as mãos agem sem consultar a mente, o coração e o espírito, as mãos agem de modo a envergonhar o homem. Muito belo esse pensamento dos santos padres. Pois bem, e o texto fala sobre isto tudo, não é? Não é tocando uma coisa, um alimento impuro, que o homem se torna impuro.
Não é tocando uma pessoa desonesta que eu me torno desonesto. Não é dando um bom dia a uma pessoa considerada impura na sociedade que eu me torno impuro. Esta é uma grande lição que Jesus nos oferece no Evangelho de hoje. Do mesmo modo que também não é fácil tornar-se uma pessoa boa. Não basta tocar outra pessoa boa para me tornar bom e santo. Não basta tocar um símbolo religioso para me tornar bom e santo. Este é um caminho, o caminho da santidade, que é um caminho feito de luta e de combate. Jesus usa dois verbos no imperativo. Ele diz: escutai e compreendei. Que aquilo que mancha o homem, ou aquilo que torna o homem impuro, não é o que vem de fora, mas é justamente aquilo que nasce do coração. Porque não adianta fazer um ritual, ou um ritual perfeito, litúrgico e tudo mais, se o coração está distante de Deus. Por isso Jesus dirá em outro texto que não é importante, não é interessante colocar um remendo novo num pano velho. Quer dizer, uma atitude bonita e bela num coração que não se rendeu ao Evangelho, num coração que está podre, petrificado, que está o tempo inteiro julgando e desejando mal ao próximo. Não é belo. Pois bem, o amor a Deus e o amor ao próximo estão muito ligados e dependem um do outro, se interlaçam. Diz um dos cardeais famosos, o cardeal Ângelo Comastri, diz: quem humilha e ofende o próximo, humilha e ofende a Deus. Quer dizer, não basta querer uma religião de regras na qual eu falo diretamente com Deus e esta transcendência não passa pelo diálogo com o ser humano. O Papa Paulo VI dizia que não há transcendência sem passar pela imanência. Quer dizer, nós não conversamos com Deus diretamente se também não olharmos para o próximo, se não tivermos cuidado com aquele que está ao nosso redor. Amados irmãos e irmãs, podemos olhar e comparar a primeira leitura com o Evangelho. E Jesus diz: se alguém quer ser meu discípulo, procure curar as feridas do seu coração, porque é no coração que nascem as coisas belas e também as maldades. Procure curar o seu coração para não pregar o Evangelho, tendo como ponto de partida suas feridas, suas dores, suas queixas, seus desencontros consigo mesmo, com o próximo ou com Deus. Curar o coração. Os santos padres diziam algo sobre isso. É preciso ter um coração purificado, curado, tocado pela mão de Deus, para que o discípulo possa, de fato, também ser instrumento de amor para com o próximo. Não adianta mudar coisas externas somente. Eu estou mal porque o problema todo está nessa casa, eu vou me mudar de casa. Se eu mudar de casa, a minha vida vai mudar. Ou então a pessoa diz: eu estou mal porque tem esse elemento externo ou aquele. O problema não é externo, o problema é interno. É preciso olhar para dentro de si com esta capacidade de fazer uma autocrítica e de desejar de fato crescer e evoluir na fé. Devemos tocar de maneira profunda os nossos verdadeiros problemas. E não só tocar os problemas, mas tocar a nascente dos problemas, onde eles nascem e por que eles nascem. Então, se a primeira leitura fala da lei dada ao povo de Deus, um povo novo que entrava numa terra nova e que precisava de uma lei nova para não voltar a ser escravo, já o Evangelho apresenta as deformidades de uma religião que acabou se desvirtuando e transformando a lei de Deus num conjunto de prescrições e coisas que eram difíceis de viver. E transformou a lei de Deus num legalismo, num ritualismo, composto somente de exterioridades. Portanto, neste domingo, o Senhor nos ajude a pensar que viver a lei do Senhor é um caminho de libertação profunda para o ser humano. E eu concluo citando um versículo da segunda leitura
do apóstolo da carta a Santiago, né? Da carta de Santiago, quando ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando a vós mesmos. A religião pura e sem mancha diante de Deus é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Dirá também o apóstolo Paulo: não vos conformeis a este mundo. Eu desejo a todos a graça de um ótimo domingo e que cada um possa meditar. Aqui eu citei apenas os primeiros 5 mandamentos, mas cada um possa meditar sobre a beleza desses mandamentos e o quanto é inteligente, útil e bom viver os mandamentos, e como se torna maduro o homem e a mulher, se tornam maduros aqueles que desejam viver os mandamentos da lei de Deus. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael, abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um ótimo domingo, um abraço para todos, paz e bem.